Meu nome é Pedro Mesquita, sou CEO e sócio fundador da Hexa Capital. Muito importante a gente entender um pouco da dinâmica do setor do futebol, que é diferente de qualquer outra dinâmica de setores variados da economia. Então, o futebol, principalmente para os clubes grandes, ele não é feito para dar lucro. E ele não vai dar lucro. O que vai acontecer é que o futebol ele tem que ser visto de uma forma diferente. É um investimento como se você fosse investir numa marca, num quadro, por exemplo, de um grande pintor. É um ativo escasso. O investidor que entra nesse negócio, ele tem que pensar em valorização do seu ativo. Então, como você valoriza um clube de futebol? Pagando as dívidas daquele clube, aumentando o apelo daquele clube, com mais jogadores, com mais títulos, com um impulsionamento da torcida. Isso faz com que a marca e o clube se valorize. Aquele ativo valha mais. Ele se torne um ativo mais escasso. E aí, por consequência, este investidor pode ou não querer vender esse ativo. A tendência é que todos os clubes virem SAF. A probabilidade de uma SAF ter sucesso é muito maior do que a probabilidade de uma associação ter sucesso. Isso é um fato. Tá? O que vai acontecer é que mais clubes, não digo pequenos, mas que talvez não figurassem na primeira divisão em todos os momentos, como por exemplo o Red Bull, hoje é uma realidade no futebol, é um clube que figura na primeira divisão e vai continuar figurando. É um clube que não entra na primeira divisão hoje disputando o rebaixamento. O Bahia, por exemplo, que é um clube que sempre figurou entre primeira e segunda divisão, hoje é um clube consolidado que também não vai disputar rebaixamento. Ou seja, esses clubes se solidificando na Série A vão dar menos espaço para os outros clubes estarem na Série A. E por consequência, alguns clubes grandes vão começar a cada vez mais brigar por rebaixamento. Isso significa perda de receita, aumento do endividamento. Então, na minha visão, todos os clubes do Brasil, como é lá fora, irão virar SAF em algum momento. É preocupante não só no Brasil como no mundo, e não só no futebol como em outros esportes. Eu não vejo o problema das bets patrocinarem o futebol ou as camisas dos clubes de futebol. As bets estão aí, elas vão existir e as apostas irão acontecer. Tem que ficar claro que atleta não pode apostar diretamente ou indiretamente. Infelizmente, alguns casos irão acontecer. A punição ela deverá ser exemplar para que a gente diminua esse tipo de problema nos próximos tempos. Mas eu não vejo o problema da bet patrocinar o futebol. Eu vejo o problema da punição e ela tem que ser severa para que isso não aconteça mais. Porque as próprias bets, elas fazem esse tipo de regulação, né? Elas estão de olho em quem está apostando mais ou menos, em que tipo de situação, e elas próprias vão denunciar os casos de provável ilegalidade para as entidades de esporte. E as entidades têm que punir os atletas que estiverem envolvidos com aposta, até porque é claro que atleta, família de atleta, amigo de atleta, não pode apostar.